E aí a gente já falou muito sobre esportes individuais, agora eu vou trazer um pouco para o esporte coletivo. E a gente sempre fala de futsal e futebol, mas hoje eu vou trazer para o basquete, pode ser? Fechou. Então tá, então se a gente pegar... Grande desafio, hein? Grande desafio, vamos lá. A gente, acho que eu não lembro da gente já ter comentado sobre basquete nas nossas lives, não. Acho que hoje vai ser a primeira vez. E olha que a gente convive muito com basquete, né? E aí, olha só, vamos lá. Então, se a gente pegar o basquete aqui, o calendário competitivo do basquete, a gente tem uma competição que é de longa duração, talvez a principal competição do basquete é a NBB, que aí dura 9 meses, né? E aí essa competição ela é dividida em duas etapas, né? A fase classificatória e depois tem os playoffs, né? Então é um torneio grande, né? E nesse meio termo a gente tem o Super 8, né? Era aí que exatamente, eu ainda ia falar assim, ó, a gente ainda tem possibilidade de ter mais duas competições. Uma de tiro curtíssimo, que é ali talvez 10 dias, 2 semanas, que é o Super 8, que é um jogo é uma competição somente de playoff. Se eu não me engano, é quarta, semifinal, ou oitavas, quartas e São semifinal. 8 times. Isso. São 8, então, quarta, semifinal. Então aí tem no máximo 3 jogos, né? Com possibilidade de ter mais uma outra competição, que é similar à competição de longa duração, mas porém num tempo menor, né? 30 dias, que é também dividido em classificatória e playoff, tá? Mas enfim, são muitos jogos, calendário apertado, às vezes nem tem muito tempo para poder treinar. Um dia joga uma competição, no final de semana já a chave tem que virar porque é uma outra competição, e aí tem que manter todo mundo. Enfim, como que é ajustada a prescrição, levando em consideração a razão, o volume e a intensidade, quando a equipe tem muitos jogos com torneios de características completamente diferentes? Eu imagino que não deva ser fácil ter que convencer milhares e milhares de profissionais que um caminho é talvez menos complicado do que o outro, ou não. Muito bom, muito bom. Ó, vamos lá, gente. Eu vou fazer esse exemplo baseado um pouco na minha realidade ali como fisiologista do time de basquete do Minas, onde eu tenho a facilidade de ter um acelerômetro, então eu consigo medir distância percorrida, nível de sprint, zonas de velocidade, frequência cardíaca em tempo real, durante sessão e durante jogos, tá? A gente tem dados de jogos também. Mas isso não te impede de você estar numa realidade sem isso e fazer essas manipulações com a percepção subjetiva de esforço da sessão, tá? Quantificando somente a carga interna. Bom, fato é, seja no esporte coletivo como o basquete, seja em esportes coletivos como futsal e futebol, né, e no voleibol também, onde você tem semanas de calendário congestionado, mais de uma partida por semana, e aquela famosa semana cheia, onde você vai ficar a semana inteira no clube treinando, você tem uma diversidade muito grande de zonas de treinamento, né? Uma semana congestionada, a tua preocupação é jogar. Então a tua referência de carga é a referência de carga do jogo, né? Não vai variar muito aquilo. Os atletas têm um padrão de carga executado em um jogo. Quando ele sai desse padrão, ou ele otimizou o desempenho dele porque ele recuperou melhor, ou a fadiga está predominando muito que jogou o desempenho dele para baixo. Mas ele fica dentro de uma zona variável. Um atleta que geralmente corre 7 km em um jogo de basquete, ele vai manter essa média de 7 km em um jogo de basquete. Dificilmente vai sair desse padrão. Então, semana de jogo é semana de carga estável. Então, você pega seu calendário, semana congestionada, você sabe que aquela é a característica do início ao fim da temporada. Se você quantifica só carga interna pela PSE sessão, você já pode escrever ali no seu calendário 3.000 unidades arbitrárias em todas aquelas semanas lá, no acumulado semanal. Então você já parte de um princípio de referência, a tua referência da semana de jogo, tá? Aquele é o volume e aquela é a intensidade. Ponto final. A semana que você está em semana cheia dentro do treino é onde você vai conseguir manipular, né? Dentro dessa ideia, o que acontece? A grande maioria dos treinadores querem treinar muito nessa semana que eles estão com disponibilidade para treinar. Eles querem treinar muito. A grande maioria dos treinadores tem a concepção de treine muito e treine forte treinando muito, né? E aí que está a dificuldade, porque você treinar muito e treinar forte treinando muito, por si só você joga para baixo o princípio da interdependência volume e intensidade. Você não vai conseguir treinar muito e treinar forte ao mesmo tempo. Um dos dois vai sair prejudicado.
ou você vai fazer um treino muito forte, a duração do treino vai ser menor ou vice-versa. Ponto final, é fisiológico. Então, qual que é a minha maior preocupação, que não se restringe ao basquete, se aplica ao futsal, se aplica ao futebol, se aplica ao voleibol? É nessas semanas onde os times estão dentro do clube lá, treinando a semana toda, eu controlar de forma que esse volume naquela semana não passe excessivamente do que é o padrão de jogo. Então vamos lá, eu já sei que no basquete a média dos atletas é entre 5 a 7 km por partida. Eu já sei que no futsal a média dos atletas é entre 7 a 10 km por partida de distância percorrida, né? Então eu vou querer que se eu tenho uma semana de 3 jogos, aquela semana vai me dar um acumulado ali de 21 km na semana para um atleta de futsal, um atleta de basquetebol 15 km na semana. Então a minha semana aqui, eu não vou querer fazer 25 km na semana para um atleta de basquetebol. Eu vou fazer 20 km. É claro que eu vou jogar o volume um pouquinho para cima, justamente porque eu preciso manter um certo nível de treinabilidade superior ao que é acumulado de partidas em jogos. E eu vou me preocupar muito, mas assim, excessivamente com a distância percorrida em alta intensidade e com o número de sprints. Por quê? Porque treinar em alta intensidade, te exige, tanto do ponto de vista metabólico, em vias de energia anaeróbicas láticas e aláticas, em alta intensidade, uma adaptação metabólica elevada, que se perde muito rápido, tá? Assim como exige do ponto de vista de sistema nervoso, né, de adaptação neural, que também se perde muito rápido. Então é importante que eu tenha um padrão de distância e alta intensidade do jogo que eu consiga repetir na minha semana de treinamento. Para eu conseguir manter esse padrão, eu preciso controlar o meu volume. Por isso, o meu volume não pode ser muito maior do que o padrão que eu tenho de jogo, porque aí a minha intensidade vai ficar muito distante do que é o jogo, tá? E, gente, não se espantem, tá? Isso deve se aplicar ao esporte individual. Como no esporte individual nós temos diferentes características no sentido de atletas que têm uma rotina de competição muito grande, que rodam internacionalmente com a seleção e ainda tem as competições nacionais, isso é um pouco mais fácil porque esse atleta tende a fazer muito treinamentos próximos da realidade de competição porque ele está rodando muito. Então é como se ele ficasse sempre no período competitivo. Isso naturalmente já faz ele ficar em alta intensidade, tá? Mas o atleta que roda pouco, o atleta que compete pouco, é importante que você identifique o padrão da competição e faça períodos competitivos mais repetidos mesmo sem competição, ou seja, períodos onde a carga vai ficar muito semelhante ao que é a rotina da competição para você mantê-lo numa adaptação próxima à realidade da competição. Então, para um atleta de judô, se ele faz 30 golpes por minuto numa competição, você precisa gerar repetidamente ciclos de treinamento onde ele vai chegar nessa zona de frequência de ataque, 30 golpes por minuto. Né? Agora, para o esporte coletivo, então, a essência eu preciso fazer com que o volume aumente um pouco do que é o padrão da semana congestionada com vários jogos, padrão de jogo, mas eu preciso tentar manter a zona de intensidade muito próxima. Para isso, esse volume não pode aumentar demais. E aí é onde a gente erra, né? É aí onde a gente... E se você pegar os históricos de lesão, se você pegar a incidência de lesão, a maioria das incidências de lesão está nas semanas de treinamento, não está nas semanas de jogos. Justamente por causa desse aumento discrepante do volume de treinamento, tentando aumentar também discrepante a intensidade. E pelo princípio da interdependência, volume e intensidade, os dois aumentando conjuntamente não é possível. Não, legal demais. E quando você falou de treina muito e treina forte, me veio na cabeça algumas vezes que a gente já presenciou a gente falou de natação lá no início, né, de velocistas fazendo treino junto com fundistas e vice-versa. E aí depois o atleta vem a se lesionar e aí tenta procurar ali o pelo em ovo, né? E outro ponto que eu anotei aqui que é muito legal, eu não sei se você reparou, Bruno, e quem acompanha a gente desde o início, antes a gente conseguia restringir a nossa conversa só dentro do assunto que era a live, né? Hoje a gente
já está praticamente impossível, né? Os 4 pilares, a todo momento, eles são abordados. Então, você já falou de carga interna, falou de monitoramento, falou de avaliação, falou que precisa ser planejado, né? Ao rever a prescrição, então, assim, quem acompanha a gente aí nessa nossa 10ª live, vai perceber que agora os assuntos, eles, por mais que tenha um assunto principal, vocês vão perceber que os 4 pilares sempre estão bem envolvidos. E essa é a nossa frase, né? Eles não se separam. É o tempo todo você enxerga esse ciclo. E aí você está sendo um profissional de alta performance. Aí você vai estar caminhando para ser um profissional de educação física realmente fora da média.